Eu tenho aqui o prazer e a honra de estar apresentando a vocês um ato simbólico. Então, só queria falar rapidamente do que é um ato simbólico, muito rápido, para daí procedermos a um ato simbólico. A simbologia, ela é estudada pela semiótica, pressupõe uma realidade concreta ou significante para atingir o significado. E a humanidade usa há mais de 60 mil anos os símbolos. Os símbolos são importantes para nós. São muito importantes porque é um elemento essencial no processo de comunicação que nos permite atingir realidades abstratas e subir para o transcendente. Então, é isso que nós queríamos fazer aqui. Isso pode demorar um segundo ou dias. A ideia é que não demore muito, não é? Não se assustem, mas a ideia é o seguinte: o ato simbólico é a entrega do relatório impresso que está naquela mesa da Comissão Nacional da Verdade, de todo o trabalho que eles fizeram desde a sua Constituição até a entrega do relatório que eles fizeram para o Presidente da República. Então, o simbolismo desse ato qual é? É que essa entrega, ela não se esgota só com o término do relatório e com a entrega para o presidente, mas essa entrega, ela vai sendo feita, não é? Inúmeras vezes, com maior ou menor solenidade. Aqui nós tentamos um mínimo de solenidade, não é? E essa entrega, então, significa muito para nós. Significa muito para nós. Significa que, justamente porque é uma Comissão Nacional da Verdade, significa que nós queremos saber e queremos que os outros saibam. Concretamente, o que aconteceu sobre um período determinado da nossa história. A verdade sobre esse período determinado da nossa história. A verdade sobre esse período que é bem delimitado no tempo, onde aconteceram fatos de repressão, se deu um elevado grau de intolerância, sobre o resultado disso, da tirania e da violência, principalmente da violência. Para nós, essa entrega aqui é muito importante, porque isso, além de ser determinante para as nossas condutas e para a nossa memória, também pode ser objeto de estudo. Certamente é sobre isso que vai falar o reitor. Nas suas palavras, vai detalhar melhor. E nos dá impulso, nos dá aso para outras ações que vão sempre concatenadas com a verdade, que são a justiça. Não é? Então, essa Comissão Nacional da Verdade, a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, para nós, é muito importante. Não é? Tentamos dar um certo tom de solenidade, estão filmando, vai aparecer no nosso site, não é? Então, é isso, mas vai além desse simples ato de entrega, não é? Que agora nós vamos começar com esse ato simbólico. Então, está lá naquela mesa, então o professor Pedro e o professor Cláudio vão lá para aquela mesa, agora, e o professor Pedro entrega solenemente, não é? Na verdade, é um relatório que já está disponível faz tempo na internet. Mas o relatório impresso, que são 6 volumes. E ele está explicando, então, agora para o reitor quantos volumes, qual é a divisão do né? Então, esse ato, para nós, está carregado de significado. Carregado de significado. Uma outra foto que devem estar tirando, tudo bem, isso, né, vai passar para a imprensa, mas o importante é que fique na nossa memória e que seja algo que possa ser determinante para a nossa conduta ao longo da nossa vida. É isso. Apenas isso. Então, pronto. Agora, nós vamos sentar novamente E eu vou passar a palavra primeiro ao nosso reitor, o nosso magnífico reitor Klaus Capelli, que vai falar desde aqui,
e logo em seguida, o professor Pedro vai querer nos explicar alguns detalhes sobre a comissão. Obrigado, professor Blanes, professor Pedro, professor Fernando, professor Rui, representando a Faculdade de Direito, aqui em nossa instituição ELMA, presentes alunos, membros da comunidade, servidores técnico-administrativos da universidade, docentes. Estamos orgulhosos hoje ao receber no UFBC o presidente da Comissão de Verdade e esse importante relatório. Esse relatório é um documento de imenso valor histórico. É um documento que nos lembra que devemos estar eternamente vigilantes para não repetir os erros do passado. É verdade que o passado é que nos faz. Nós somos o que somos hoje por causa do nosso passado. Não tem como erradicar o passado. Mas também não estamos obrigados a repetir o passado. Nós podemos aprender com o passado para construir um futuro melhor. As tentações do autoritarismo para governar, as tentações de usar violência como forma de resolver problemas, essas tentações continuam a existir hoje. E nós devemos aprender com o passado como é importante resistir a essas tentações do autoritarismo, da violência, da ditadura. O melhor antídoto a esses males são a transparência e a verdade. Por isso é tão importante o trabalho dessa comissão de verdade. Além desse imenso valor histórico, conceitual e moral, esses livros que eu acabo de receber das mãos do professor Pedro também têm um grande valor prático para o UFBC. Um valor prático como subsídio para atividades em ensino, em pesquisa e extensão. Por exemplo, no âmbito das nossas graduações, o nosso bacharelado interdisciplinar em Ciências Humanas, o bacharelado em Políticas Públicas, em Relações Internacionais, em Filosofia, vão se beneficiar enormemente de ter acesso às informações, ao trabalho minucioso, às análises reunidas nesses livros. Nossas pós-graduações em Ciências Sociais e Humanas, Filosofia, Políticas Públicas, idem. Eu gostaria de citar, além das graduações e das pós-graduações, dedicar um pouquinho de tempo a um curso Lato Sensu, uma pós-graduação Lato Sensu, que é um dos mais novos cursos da UFBC, em Direitos Humanos, justamente Direitos Humanos, que é o assunto abordado aqui. Que é um curso à distância, em colaboração com a Unifesp, e um curso que terá como um dos seus módulos esse relatório. Então, a UFBC já está incorporando nas suas atividades de ensino, a partir desse momento, na ementa de um dos nossos mais recentes cursos, talvez o mais recente curso Lato Sensu, o conteúdo desse relatório. Então, seja por esses motivos práticos, ou pelo enorme valor ideal e moral, esse relatório agrega muito ao UFBC, esse trabalho agrega muito. Agradecemos ao professor Pedro por todo o trabalho realizado, por ter trazido esse relatório, doado esse relatório para o UFBC. Agradeço também o trabalho do professor Blanes, que intermediou esse contato, e a equipe dele, e da Assessoria de Comunicação e Imprensa do UFBC, que organizou essa cerimônia. Professor, estamos orgulhosos a receber o senhor e a receber esse relatório no UFBC. Muito obrigado. Logo a seguir, passamos a palavra para o professor Pedro, e aí nós já vamos sentar aí do público para ele poder explicar, mas eu queria falar para vocês duas coisas. Primeiro, não deixar passar as autoridades e as pessoas que estão aqui representando outras pessoas importantes. Temos
a pró-reitora adjunta da graduação, a professora Vanessa, temos o professor Daniel, que é o nosso pró-reitor de extensão, temos a professora Adriana, que é a nossa presidente da editora da UFABC. Temos, além disso, aqui, pessoas de outras universidades e outras faculdades. A Faculdade de Direito de São Bernardo, na pessoa do vice-reitor, o professor Rui, e o professor Marcelo Koch, da Filosofia do Direito. Além disso, temos também aqui o professor Renders, que é da Universidade Metodista. Ele é o coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Está nos acompanhando aqui também. E, além disso, temos representantes da Prefeitura de Santo André, um representante da Secretaria de Direitos Humanos e Cultura de Paz, uma representante do Departamento de Relações Internacionais e um representante da Secretaria da Administração. E eu queria sugerir a vocês que, enquanto o professor Pedro vai fazendo a exposição, quem quiser vai, então, elaborando alguma pergunta cujas papeletas já foram distribuídas lá na entrada e tal. Quem tiver interesse em elaborar alguma pergunta. Claro que temos mais professores aqui. Temos a professora Marilda, a professora Ana, seria injusto o professor Flammarion, não é? Mas, enfim, se eu esqueço de alguém, me desculpem, que eu sou esquecido mesmo. Mas, então, é isso. Vão fazendo as perguntas durante a explanação e depois nós recolhemos e daí procedemos a seguir após uma breve apresentação do professor Fernando, que é o nosso debatedor hoje. Tá bem? Quem que vai me ajudar aqui? Você que vai ser meu anjo da guarda? Você está vendo a tela aí, você está vendo, né? Então, conforme eu for assim falando, você vai vendo, você vai abrir algumas coisas aqui, tá certo? Bom, muito boa tarde a todos. Quero saudar, na figura do reitor, professor Klaus Capelli, a todos os professores desta instituição, seus alunos, seus funcionários. Saudar o professor Fernando Costa Matos, que vai ser o debatedor, e meu colega José Blanes, com quem convivo já há mais de 30 anos. Ele que foi meu calouro na universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, embora não pareça, porque ele parece muito mais velho do que eu, como vocês vão convir comigo. Mas é um prazer estar aqui. Nós estamos, né, Blanes, falando desta minha vinda já há bastante tempo, e aí, finalmente, foi possível, e eu agradeço muito. Durante todo o período que eu fui coordenador da Comissão Nacional da Verdade, havia uma pergunta recorrente dos jornalistas, que era se a comissão iria esclarecer tudo sobre o período da ditadura, todas as graves violações, e, portanto, se seria o encerramento e virar a página da história do Brasil, né? E eu tinha uma resposta que eu reproduzia sempre, em que eu falava o seguinte: a apuração desses fatos não começou com a Comissão Nacional da Verdade. O primeiro documento importante que registra as graves violações de direitos humanos na época da ditadura foi um documento feito pelos presos aqui no presídio Tiradentes, em São Paulo, que fizeram um relato muito minucioso das práticas e o primeiro rol de torturadores que aparece. E, posteriormente, o próprio Estado brasileiro, através da Comissão de Anistia, da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, foi fazendo a investigação. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade surge num contexto em que talvez uma das principais contribuições dela tenha sido de sistematizar um vasto acervo de material que estava disperso pelo país, né? Além dessas apurações oficiais, a apuração conduzida, né, por igrejas, né, sob a liderança de Dom Paulo Evaristo Arnes, mas com igrejas católicas, protestantes, que produziram aquele relatório Brasil Nunca Mais, os familiares de mortos e desaparecidos políticos, que produziram um dossiê, né, sobre mortos e desaparecidos, ou seja, a comissão se valeu
enormemente da contribuição desses entes e fez questão de registrar isso. Então, no primeiro volume do relatório, e no primeiro capítulo, se descreve toda esta evolução antecedente à comissão. E eu dizia, em complementação, que da mesma maneira que ela não havia sido o início desse processo, ela não seria o final, né? Ou seja, o que ela faria seria sistematizar as informações disponíveis, avançar na apuração de fatos e, ao final, concluir com o seu relatório um trabalho de investigação que resultaria numa plataforma, né, numa base de dados e de informações que seria uma plataforma para o prosseguimento das investigações de uma maneira facilitada, de uma maneira, né, a possibilitar que os pesquisadores, os jornalistas, a sociedade de maneira geral pudessem dar continuidade a essa investigação. E, portanto, já nos períodos finais da comissão, mas acertamos com a Casa Civil da Presidência da República que, mesmo após a extinção da comissão, haveria um grupo de transição que funcionaria na Presidência da República para fazer a transferência, porque isso estava na lei de criação, do acervo da comissão para o Arquivo Nacional, o que se consubstanciou num evento realizado há 2 semanas no Rio de Janeiro. E, portanto, nesse período todo, nós nos dedicamos muito à montagem do site. O site da comissão foi muito vivo durante o funcionamento da comissão. Mas ele, com o final da comissão, ele se transforma num portal, né? E esse portal, então, é talvez a maior contribuição que a comissão possa dar para pesquisadores, né? E eu tenho feito, então, por todo o Brasil, a apresentação do relatório, fazendo da minha palestra, na verdade, uma orientação quase que de uma oficina, onde eu vou procurar, então, apresentar para vocês, né, ao apresentar os trabalhos da comissão, apresentá-los na forma em que está no site da comissão, o que significa a forma pela qual qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode, né, ter acesso a esses documentos, né? Daí porque ter sido muito feliz o professor Blandes ao falar do caráter simbólico dessa coleção de livros, porque ninguém vai ler isso aí, né? Ou seja, isso vai ficar na biblioteca, num lugar assim de destaque, mas, na verdade, tudo que está lá e muito mais está disponível para qualquer pessoa hoje, né? Isto foi um empenho da comissão, nos deu enorme trabalho. Nós ainda estamos aperfeiçoando, estamos agora no processo de produção da versão em inglês dos volumes 1 e 2, numa parceria com a Universidade de Salamanca, né? Eu estarei lá em outubro para também fazer um trabalho desses. Nós vamos ter uma versão, pelo menos de parte, em espanhol, né? Então, há um esforço que ainda prossegue no sentido de divulgar, né, o que a comissão fez, mas principalmente de capacitar pesquisadores a usarem esse material, né, que é bastante rico, né? Este site hoje está, né, o domínio dele é o do Arquivo Nacional, ele ficará no Arquivo Nacional pelo menos por 5 anos, depois acabará ficando, né, para frente, porque o Arquivo Nacional, pela lei de criação da comissão, é quem recebeu este acervo todo, né? Porque a comissão se extinguiu, né? A comissão, pela lei que a criou, tinha um prazo para acabar, que foi 16 de dezembro de 2014. Eu até comentava com os meus amigos que no dia 16 de dezembro de 2014, eu, como coordenador da comissão, estava realizando o sonho de todo neoliberal. Eu estava extinguindo um órgão público, porque acabou, né? No dia 17 eu não tinha celular, não tinha mais nada, tá certo? Quer dizer, ele encerrou, tanto é que o que existe é um grupo provisório de trabalho, tem uma sigla enorme na Casa Civil, que não tem nem personalidade jurídica, são alguns funcionários que estão cuidando de fazer essa organização, mas não existe mais Comissão Nacional da Verdade, o que nos cria um enorme problema. Eu sou réu, com outros membros da comissão, de várias ações movidas por gente insatisfeita. E o oficial de justiça não tem nem onde ir citar, porque não existe mais o órgão, né? E aí um juiz, até fazendo um despacho denegatório no mandado de segurança, né, disse, professor Rui, que teria que citar a presidente da República, porque não tem mais, a única pessoa que pode representar é a presidente da República. Vamos ver se vão continuar com as ações. Isto é a foto do dia 10 de dezembro de 2014, né? Então, os membros da comissão entregando à presidente Dilma Rousseff o relatório da comissão. Aqui estão
Dr. José Carlos Dias, advogado em São Paulo, advogado de presos políticos, uma grande personalidade, foi presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. A Maria Rita Kell, deixa eu começar pelas mulheres, né? Que é psicanalista, que era a única não jurista da comissão, né? O Dr. José Paulo Cavalcante, advogado muito renomado do estado de Pernambuco. Eu estou aqui, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é advogado de formação, mas fez toda a sua carreira como cientista político, foi professor titular da Universidade de São Paulo, Departamento de Ciência Política, e a doutora Rosa Cardoso, advogada de presos políticos do Rio de Janeiro, original de Pernambuco, mas radicada no Rio de Janeiro, né? Então, são os membros da comissão. Havia um 7º membro, que era o ministro Gilson Dipp, mas que se adoentou no processo. A comissão e a presidenta não quiseram fazer a sua substituição, na expectativa de que ele pudesse retomar, mas ele acabou não tendo condições de saúde e nunca retomou. E desses todos, eu não sou membro originário da comissão. Era o Dr. Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, que por desavenças acabou renunciando em determinado momento, e aí a presidente da República, então, me pediu que eu substituísse, e eu fui, então, nomeado em setembro de 2014 no lugar dele, e aí, até porque cheguei no final, em outubro fui designado relator da comissão, em novembro coordenador, e fiquei nessas duas funções até o final, até dezembro de 2014. Essa substituição foi em 2013. Né? Então, esse momento, para nós, é muito importante, porque é o encerramento desse ciclo. Nós tínhamos até 16 de dezembro, mas escolhemos a data de 10 de dezembro, porque 10 de dezembro é a data que no mundo inteiro se comemora os direitos humanos, porque foi em 10 de dezembro de 1948 que a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é uma resolução, a Resolução 217-A, né, da 3ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Naquela época, a ONU ainda não estava sediada em Nova York, ela fazia as suas reuniões de Assembleia Geral em Paris, né, então lá foi aprovado. E, portanto, no dia 10 de dezembro, no mundo inteiro, há eventos alusivos aos direitos humanos. O que nós fizemos foi introduzir, então, né, nestas festividades, a entrega do relatório. Né. Então, aqui abaixo, né, se você puder, então, subir agora um pouco a tela. Desculpa, o seu nome é? Thaís. Thaís, então, aqui vocês têm um relatório. Aquilo que está lá, vocês têm aqui. Né, os 3 volumes do relatório, ali são 6, porque foi a imprensa nacional que fez essa edição, e eles têm lá uma limitação de lombada. Então, o volume 1 acabou sendo em 2 tomos, o volume 2 em um só, o volume 3 em 3 tomos. Então, vocês podem fazer o download de cada volume inteiro, pode fazer o download no volume 1 das partes ou dos capítulos, né? Então, vocês têm para todos os gostos, né? E sobe um pouco a tela aqui. Aqui à direita, ó, vocês têm inclusive outras versões, que eu não sei, não sou dessa geração, EPUB, Flipping Book, né? Vocês têm diversas modalidades de versão. Portanto, qualquer um pode baixar no seu computador e trabalhar com esse material, né? Eu vou mais para frente explicar um pouco o que tem o relatório, mas uma outra coisa que nós abrimos agora, foi inaugurado justamente há 2 semanas, né? Baixa um pouquinho agora, Thaís. Vocês estão vendo que em cada capítulo tem, entre parênteses aqui, entre colchetes, né, o download, que vocês podem baixar, e documentos. O que significa o seguinte, que todos os documentos que estão referidos, isso vale para o volume 1, né, naquele capítulo, podem ser acessados online. Né? Então, se você está lendo, a pessoa está lendo um capítulo e aparece lá um depoimento ou um auto de apreensão, qualquer coisa assim, né, basta ir à lista de documentos do capítulo, vocês têm acesso àquele documento online. Então, embora tudo isto vá para o Arquivo Nacional, o pesquisador não precisa ir para o Arquivo Nacional, ele pode ficar na cadeira dele e clicar e ele tem acesso ao documento. Então, nós estamos disponibilizando, além do relatório, que são 3.500 páginas, aqui no volume 1, dá cerca de 1.200 documentos estão disponibilizados online, documentos referidos no relatório, porque depois eu vou mostrar que tem mais coisa. Né? É claro que a comissão trabalhou com uma base de documentos muito maior.
né? Documentos nossos que nós coligimos e documentos de outros arquivos, né? Aqueles nossos, todos foram transferidos para o Arquivo Nacional e o Arquivo Nacional está paulatinamente disponibilizando também. Então, tudo aquilo que não estiver, e disponibilizando online para acesso digital, tudo aquilo que não estiver no nosso site estará no site do Arquivo Nacional. Então, recentemente, por exemplo, o governo norte-americano, dando continuidade à entrega de documentos que já havia passado para a Comissão Nacional da Verdade, fez mais uma remessa. Pois bem, esses documentos já estão online no Arquivo Nacional, qualquer um entrando no site pode ter acesso. Então, isso foi um empenho da comissão de disponibilizar para os pesquisadores do Brasil inteiro tudo aquilo que havia sido trabalhado pela comissão. Até porque, na verdade, nós não conseguimos trabalhar essa documentação toda, né? O que nós conseguimos coligir, né, foi muito além do que nós tínhamos condições de processar nos 2 anos e 7 meses de duração da comissão, né? Um pesquisador de doutorado leva 5 anos para fazer sua tese, tá certo? Imagina 2 anos e 7 meses, né? Por mais que a gente tivesse um contingente grande de pessoas, nós chegamos a ter quase 100 pesquisadores envolvidos, e é difícil, né, coordenar esse trabalho, fazer. Então, nós temos clareza que nós não aproveitamos para o relatório todo o conjunto de possibilidades que a documentação que foi entregue e coligida pela comissão tem. Então, nós temos certeza que muitos pesquisadores vão achar no acervo de documentos elementos que vão contribuir para melhorar o próprio relatório, né? Que, se nós tivéssemos mais tempo, nós acharíamos, mas que agora vão. Por exemplo, já no final da comissão, depois de uma árdua negociação, nós conseguimos obter das Forças Armadas as chamadas folhas de alterações. As folhas de alterações são os documentos que registram a vida funcional de cada militar, mas registram no detalhe, se ele ganhou uma diária, né? Se ele foi, não é apenas os cargos ou funções que ele teve. Cada evento administrativo da história daquele militar, né, é possível estar registrado nas folhas de alteração. Então, com isso é possível nós localizarmos, por exemplo, onde que um militar estava em determinado dia, né? Isso para apuração de situações que estão sob investigação é preciosíssimo. Mas nós recebemos a maior parte desses documentos em setembro e outubro de 2014. Portanto, há um mês de finalizar o trabalho. Uma parte nós conseguimos ainda aproveitar, uma parte não. Então, esse é um material precioso que estará à disposição dos pesquisadores e que vai ser objeto de trabalho. Agora, a preocupação que nós tivemos foi, sobe agora então, Thaís, né, para aqui o começo, cercar o relatório de documentos que pudessem servir para a atividade de pesquisa. Então, aqui na área institucional, por exemplo, aqui à esquerda, Thaís, clique lá em cima de CNV, por exemplo, né? Vocês têm o que é a CNV, conheça a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Clique aqui no meio, essa primeira barrinha azul clara, isso, e vai na lei ali. Então, vocês entram lá, vamos ver se a gente chega lá. É que já dá o link com o site do Palácio do Planalto, né, de legislação. Vocês têm a reprodução da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, né? E por que isso é importante? Exatamente pelo fato de que a Comissão Nacional, tendo sido criada por lei votada pelo Congresso Nacional, né, ela tem uma legitimidade que grande parte das cerca de 40 comissões da verdade que existiram no mundo não tiveram, porque eram baseadas em atos do presidente da República, às vezes com grande ingerência do presidente da República ou do chefe de Estado ou chefe de governo na apuração. Então, no nosso caso, não. Há uma lei que é de novembro de 2011, que cria a Comissão Nacional da Verdade. Ela é instituída em maio de 2012, né? E, a princípio, para durar 2 anos, seria maio de 2014, mas houve uma prorrogação por medida provisória e aí foi até até dezembro de 2014. E a lei, então, foi a nossa base. Ou seja, o que a comissão fez foi exercer um mandato legal, né? Então, vocês têm a lei que criou a comissão, a todo momento nós nos referimos a ela no relatório, porque o que nós fizemos foi cumprir a lei. Quando se diz, mas a comissão, por que ela indicou os autores de graves violações? Porque a lei mandou que a gente indicasse a autoria, né? Então, aqui quando fala, cumpre a comissão, identificar
e tornar pública as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos humanos mencionadas no caput daquele artigo, né? Promover, no inciso 2, o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria. Então está aqui, né? A comissão tinha que apontar a autoria e fez. O capítulo 16 do volume 1 tem 377 autores que nós nominamos. No caso daqueles que estão envolvidos diretamente com a prática de violações in situ, nós, inclusive, associamos a cada um deles as vítimas que tiveram relação com a ação daquele, né, violador, tá certo? Então, tudo foi feito a partir da lei. Volte, então, na página de abertura. Então, aqui tem CNV, membros, equipe, resoluções, grupos de trabalho, toda a parte institucional da comissão vocês têm aqui. Depois, aqui, clique em relatórios de pesquisa, na sequência. A partir já com o avanço das comissões, e aí quando eu assumi a comissão, até porque eu não tinha estado lá antes, e eu deparei com uma qualidade de apurações muito grande, o que nós decidimos fazer? Né? Já começar a divulgar as conclusões, né, das investigações da comissão. Né? Então, a partir de fevereiro de 2014, aqui é o primeiro, 18 de fevereiro de 2014, nós começamos, através de sessões públicas, a divulgar relatórios preliminares de pesquisa, foram 8, né, que tinham várias finalidades. Né? Primeiro, dar satisfação à sociedade do que estava sendo feito. Depois, testar também, porque na medida em que a gente divulga, aquilo acaba motivando, né, outras pessoas a falarem, a aparecerem, ou seja, nós tínhamos muito claro, e eu trabalhei muito com essa perspectiva, que a comissão não era um relatório final, ela era um processo. E, às vezes, mais importante do que o documento final é o processo de elaboração, porque o processo mobiliza. Né? Então, o relatório de preliminar de pesquisa, o primeiro foi sobre tortura em instalações militares, o segundo caso, Rubens Paiva, o caso da Casa da Morte de Petrópolis, os centros clandestinos de tortura, o caso Juscelino Kubitschek, o caso Rio Centro, o caso Stuart Angel, o caso Epaminondas, que foi o único corpo realmente que nós conseguimos identificar, entregar para a família, foi o momento mais emocionante da comissão, sem dúvida nenhuma, o momento que nós conseguimos entregar os restos mortais de um desaparecido que apareceu, né, à sua família, para que a família pudesse enterrar no Maranhão. Então, esses relatórios tiveram um papel enorme, muito além do que nós imaginávamos, porque como nós começamos a divulgar, e até para nossa surpresa, a imprensa deu uma enorme cobertura, isso acabou tendo um papel muito importante às vésperas da passagem do cinquentenário do golpe militar de 64, em 31 de março de 2014. Então, em fevereiro, nós lançamos 2 relatórios de preliminares de pesquisa, depois o da Casa da Morte, e às vésperas, 6 dias antes, e não foi de caso pensado, não, né? Foi uma coincidência. Isso fez com que a enorme divulgação colocasse para a população a realidade da ditadura. E não houve celebração do 31 de março. Não houve no Brasil. O próprio Clube Militar do Rio de Janeiro, que sempre foi muito engajado, teve que fazer uma cerimônia fechada num clube da Barra da Tijuca. Né? Porque não há, apesar de alguns quererem pôr o cartaz volta da ditadura, não há base social no Brasil para isso. Diferentemente de países como o Chile, por exemplo, onde o pinochetismo tem base social, aqui não existe. Né? Por mais crítico que seja o quadro da política e mais insatisfação que exista, é muito auspicioso que no Brasil não se esteja colocando a ditadura como uma alternativa real, que existam alguns malucos que saem aí fardados de militares, né, mais no tipo de conduta que merece mais atenção da psicologia do que da política, tá certo? Né? Não é real isso daí. E, de certa maneira, nós temos claro que um pouco a comissão contribuiu para isso, porque é o fato de que ela ficou 3 meses bombardeando na véspera, né, tortura, modalidades de tortura. Foi esse momento que houve o famoso depoimento, nessa faixa aqui, foi exatamente a audiência pública da Casa da Morte, do coronel Malhães, que depois foi assassinado, né, um mês depois. Aquilo ele descreveu com requintes de precisão como matava as vítimas, como é que elas desapareciam, né? Como é que fazia para afundar
uma vítima num rio, né? O corpo da vítima, não podia cortar muito o abdômen, porque senão enchia de água, ficava preso no fundo do rio. Né? Se cortasse muito pouco, o corpo boiava, e aí não desaparecia. Vocês imaginam isso transmitido pela Rede Globo? Né? Então foi o momento em que, depois ele é assassinado, né? Apurou a Polícia Civil do Rio, que ele morreu por latrocínio, crime seguido de morte, e ele realmente tinha uma vida muito complicada, envolvendo com milícias, tráfico de armas, né? Eu fui até falar com o secretário Beltrame, de Segurança Pública do Rio de Janeiro, porque fiquei preocupado. Eu tinha lá quase uma centena de jovens sob jurisdição minha, dizendo, olha, secretário, eu tenho que ficar preocupado, né, porque isso aqui significa que a comissão está exposta, ou... E ele me disse, não, Pedro, a nossa avaliação é que foi um latrocínio, não teve nada com o que ele falou. Aí eu falei para ele, secretário, eu fico muito tranquilo, mas o senhor fique sabendo que só acreditamos nisso eu e o senhor, né? Porque ninguém aí fora vai achar que ele não morreu porque foi lá, disse que ia falar mais e aí morreu. Né? Então, isso é muito importante. A matéria desses relatórios preliminares não está no relatório final? Está, mas não na íntegra. Então, o caso JK, por exemplo, clica aqui, por exemplo, no caso JK. Vocês têm todos os documentos, né? Um a um, né? Pareceres, laudos periciais, né? Todos os detalhes, né? Que foram utilizados. Aqui há um caso, a Câmara Municipal de São Paulo fez, através de uma comissão da verdade, entendeu que o Juscelino tinha sido assassinado e até moveu uma ação contra a Comissão Nacional para que a Comissão Nacional não divulgasse o seu relatório. A Justiça, obviamente, afastou, porque todos podem produzir, cada um produz o seu, tá certo? Mas nós pusemos aqui no nosso site, então, as considerações né, sobre, né, o que foi a posição da Câmara Municipal de São Paulo, a nossa análise do relatório da Câmara Municipal de São Paulo com muita transparência, tá certo? Quer dizer, procurando mostrar por que nós tínhamos o entendimento de que o Juscelino não foi assassinado, né? Ele, como muitos, morreu na rodovia Dutra, que naquela época era conhecida, aqueles que são jovens há mais tempo vão lembrar, a Estrada da Morte, era o nome da via Dutra, se chamava assim. Então, veja, cada relatório preliminar de pesquisa não tem só o relatório, tem um grande número de documentos, né, e que são documentos que são, às vezes, referidos no relatório de passagem, aqueles estão na íntegra, tá certo? Então, vamos voltar lá na primeira página. Aí vocês têm, depois eu vou fazer fotografias, grupos de trabalho, laudos periciais aqui, vai aqui, laudos periciais. Isso foi uma inovação da Comissão Brasileira. Nós constituímos um corpo de peritos, né, em grande parte da Polícia Civil do Distrito Federal, que fez análise de casos através de laudo indireto, ou seja, laudo sobre o laudo, através de exumação, laudos diretos, para ir baixando assim. E é um número enorme de laudos, todos acessíveis, todos disponíveis. Então, os casos em que houve algum laudo que foi feito, né? Então, laudo da comparação crânio-facial de Stuart Angel, porque nós achamos que há uma possibilidade de localizar o corpo do Stuart Angel, que seria um corpo que foi localizado no centro do Rio de Janeiro, pelo menos uma fotografia dele, e aí a nossa equipe fez uma análise, né, pericial para poder fazer a checagem dessa possibilidade, né? E aí exames, né, necropapiloscópico, e aí realizado por solicitação da CNV em relação a desaparecidos políticos, Joel e Paulo Torres. Esses são casos interessantes. Nós localizamos já no final, né, agora a Comissão do Rio está vendo, muitos dos desaparecidos foram enterrados como indigentes políticos, né? E aí, como o indigente, quando era enterrado, se extraía as impressões digitais, é um trabalho enorme. Quer dizer, tem que localizar essas fichas e fazer a comparação entre as fichas né, a impressão digital, as fichas de impressão digital e dos desaparecidos. E esses dois casos nós conseguimos localizar, né? Então, agora vai ser feita a exumação, pelo DNA provavelmente se apurará, se confirmará e as famílias receberão os restos mortais, né? Volte lá, então, Thaís, na primeira página. Então, aqui vem outras coisas, textos do colegiado, aqui, torturas em instalações militares, tá certo? Vocês têm aqui, que é o desdobramento
Abre aqui, tortura em instalações militares é interessante. Nós fizemos uma coisa interessante, aí o pessoal do direito vai entender bem. Há toda uma polêmica da anistia, que se houve anistia, se não houve anistia, mas a anistia alcança os delitos penais. E há um entendimento que a Constituição brasileira não prevê a prescrição das chamadas infrações administrativas que tenham gerado dano ao erário público. Então, nós tomamos a iniciativa de pedir, né, baixa um pouquinho aqui, Thaís. Tá bom. Às Forças Armadas que realizassem sindicância sobre os fatos relacionados a mortes e desaparecimentos em instalações militares, porque aquilo configuraria, do ponto de vista do direito administrativo, o chamado desvio de finalidade, né? Que, obviamente, nenhuma instalação foi feita para que as pessoas fossem torturadas e executadas, né? E foi muito interessante, porque nós pedimos, né, e aqui tem toda a fundamentação do nosso pedido em 18 de fevereiro, requerimento da CNV ao Ministério da Defesa, que é o pedido de realização das sindicâncias. O relatório preliminar que embasou, fizemos o pedido com base, inclusive, em um parecer jurídico de 2 ilustres professores da Faculdade de Direito da USP, de Direito Administrativo, Floriano de Azevedo Marques e Marcos Augusto Pérez, e, baixa um pouquinho agora, Thaís, em 31/3, vem o ofício do Ministério da Defesa dizendo, então, que foram instauradas as sindicâncias, depois as sindicâncias, olha aqui, 17/6, todas estão aqui. Vocês têm acesso à íntegra das sindicâncias feitas pelos militares que negam, né, a ocorrência. Aí foi muito interessante, porque aí depois, vai baixando aqui, ó, em 18/6, nós fazemos críticas à avaliação, né, na nota à imprensa, em 18/6 de 2/7, dizendo que não tinha sentido. Se o próprio Estado brasileiro já havia reconhecido que pessoas haviam sido mortas naquelas instalações, né, era um absurdo que as Forças Armadas tivessem concluído em sindicância que não tinha ocorrido nada, né? E aí nós fizemos isso. Nós fazemos um ofício, que está aqui, está reproduzido. Ofício enviado pela CNV ao Ministério da Defesa solicitando esclarecimento sobre conclusões de sindicância, né? E aí, em 19 de setembro, é devolvido. Abre nesse documento de 19/9 aqui, ó. Isso é a resposta do ministro Celso Amorim, né, para mim, como coordenador, e dizendo isso, ó. Porque nós perguntávamos, quer dizer, o fato de que as sindicâncias não reconheceram que houve a prática de graves violações, de morte e tortura, significa que as Forças Armadas negam validade aos atos do Estado brasileiro, que não só reconheceram, como indenizaram as vítimas e seus familiares, né? E aí vem a resposta, em que o próprio ministro da Defesa informa que ele comunicou a posição dele, né, aos ministros, né? Desde já considero oportuno esclarecer que tenciono consignar em minha manifestação à CNV que o ordenamento normativo reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte e desaparecimento de pessoas durante o regime militar, bem como pelos atos de exceção praticados no período de 18 de setembro de 46 a 5 de outubro de 88, que é o período da comissão. Baixa um pouquinho nesse documento mesmo aqui. E aí ele põe em anexo, né, as conclusões, e depois nós temos de cada força, ó, né? Exército Brasileiro, né? Por fim, este comando entende que não lhe é pertinente manifestar-se a respeito dos atos formais e de outras decisões tomadas pelo Estado brasileiro, ou ainda opinar sobre situações já definidas pelo ordenamento jurídico vigente. Aqui o comandante da Força Aérea diz: da mesma forma, o Comando da Aeronáutica também não dispõe de elementos que sirvam de fundamento para contestar os atos formais de reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro. A Marinha: não foram encontrados indícios nem provas documentais ou materiais que permitam confirmar ou negar as informações apresentadas pela CNV, né? Cada um ao seu estilo. Aí eu fui lá conversar com o ministro. Ministro, está meio micho, né, ministro? Ele falou, mas, ô Pedro, já é um avanço, porque na evolução dos caras é o seguinte: primeiro se nega, depois não se nega, depois se reconhece, depois se pede desculpas. Nós já conseguimos passar da fase 1 para a fase 2, quer dizer, as Forças Armadas não estão mais negando o que houve, porque até então a posição das Forças Armadas era negar e dizer que quando tinha ocorrido era algo produto da ação individual de algum militar, um psicopata, né? Então vejam que construção que vai se fazendo, né? E o que nós quisemos foi disponibilizar tudo isso, quer dizer, isso aqui para alguém da área de direito administrativo, por exemplo, vai fazer um belo estudo sobre, né, as sindicâncias e tudo. Então volte lá na abertura. Do lado direito da tela, pode voltar na primeira tela mesmo de abertura, isso.
Aqui no lado direito, volte bem na primeira mesmo. Isso. Muito bem. Vocês têm, então, o relatório, né, que eu já falei aqueles formatos, e aqui é muito interessante. Não, baixa mais um pouco ainda, deixa eu falar. Aqui vocês têm o arquivo de notícias. Então, nós tivemos uma assessoria de comunicação muito competente, muito eficiente, que foi divulgando dia a dia, através de notas para a imprensa, ou reproduzindo notas oficiais da comissão, ou eram notas à imprensa relatando audiências que ocorreriam, eventos que tinham ocorrido, né? Então, entra aqui, Thaís, em arquivo de notícias. Nesse ícone, então, arquivo de notícias, esse mesmo. Vocês têm, ele é pesado, vocês têm todas as notas produzidas pela Comissão Nacional da Verdade. Então, quem quiser apurar, porque nós estamos até agora, eu estou revisando as últimas atas, mas a ata de reunião não, né, é aquela coisa formal. Aqui não, vocês têm de maneira viva, vamos ver se vai conseguir abrir, está conectando lá em cima. Vocês têm dia a dia, praticamente, a sequência de eventos que a comissão ia fazendo. Olha aqui, ó, né? Lá de baixo até o final, aqui, ó. Baixa mais um pouquinho, aqui, ó, aqui. Exército ocultou documentos procurados pela CNV em Hospital do Rio. Ex-sargento da Aeronáutica relata a prisão. Ex-presidente Fernando Henrique presta depoimento à CNV. Os militares cometeram a burrice de me prender a Fuma Lula à CNV. Nós pegamos os depoimentos dos 2 presidentes na reta final. Então, cada evento que ia acontecendo na comissão, nós íamos registrando em notas para a imprensa e tudo. E todo esse conjunto está disponível. Então é possível. E muitos desses documentos, eles remetem, né, a outros documentos. Então, por exemplo, o caso JK que eu estava falando, ó, vai aqui nesse de 7/11 aí, Thaís, abre aqui, ó. Justiça Federal extingue a ação movida, né? Aí a gente historia, porque a Justiça arquivou a ação que foi movida. Vamos ver se mais para baixo tem o texto da decisão. E aqui tem, ó. Aí veja, ó. Aqui não vai ter a sentença judicial, porque nesse caso... ó, leia a íntegra da decisão judicial, processo número tal, tá certo? Então, vocês têm aqui documentos que estão disponíveis, que vão podendo, né, ser acessados através das notas também. Volte lá, então, para a entrada. Aqui, para a primeira página lá, Então, vocês têm isso. E uma parte muito importante, que é os vídeos das diligências e audiências. Tudo foi gravado, né? Então, você clicando lá, vocês têm toda a série de eventos, audiências públicas, desde julho de 2012, né? E aqui tem o vídeo e tem algumas fotos, né? Então, vamos baixar. Tem uma curtinha aqui que eu vou mostrar só para vocês. Uma das coisas mais interessantes que nós fizemos, pode baixar, pode até quase o final. É uma quantidade enorme, né? Foram as visitas às instalações militares. Todas aquelas 7 de que nós mencionamos na sindicância, nós fizemos as visitas, né? E fizemos, ó, aqui, deixa eu ver, veja se do Recife, aqui, ó, essa aqui do Recife põe essa televisãozinha, a penúltima aí, essa diligência no DOPS ao antigo DOI-CODE do Recife. Pode clicar aí. Então, isso aqui, por exemplo, visita a instalação militar com vítimas, torturados, que iam fazer o reconhecimento do local, né? Espetacular, espetacular. Foi uma das coisas mais também comoventes. Põe, vamos ver se... Não sei se vai ter volume. Tem volume? Tem. Tem. Vai mais alto que você conseguir. Então, isso é uma visita, você vê, nós íamos, ó, com pessoas que tinham sido presas em cada local, nós fizemos isso em muitos locais, eles iam fazendo um reconhecimento. A gente acertava com os militares, porque são instalações militares, os militares nos acompanhavam. Eu me lembro daquela escada. Eu me lembro de subir, só que aquela escada não tinha essa cobertura, não. Eu me lembro de subir nessa escada, assim, era uma escada fora, eu me lembro. Não é escada. Tem uma tampa. Ela está coberta. Claro, muitos locais foram reformados e tudo, então eles viam. E os nossos peritos acompanhavam para fazer croquis, para fazer todo o trabalho.
trabalho de registro. Ó, o doutor Zé Carlos Dias está aqui, eu estou lá atrás. Nem todos iam em todas as visitas, porque foi um ritmo estafante. Teles e Leite. Se não me engano, eles eram da Polícia Militar, cedidos ao DOI-CODE. Gentilmente cedidos, sargento. Tem outra coisa também, é que quando a gente chegava aqui, além da tortura física, além da humilhação, você sofria a indignação de ver sua roupa toda arrancada do corpo. O tempo todo que eu fiquei presa aqui, eu estava sem roupa e só entregaram minha roupa no momento em que eu fui solta. Isso é uma indignidade. Vocês imaginam, não há coisa mais impactante do que isso para falar do horror da ditadura. Né? A gente pode ficar 2 horas explicando o que é a ditadura, mas um depoimento disso, essa senhora era uma menina na época, né? De 18 anos, 19 anos, né? E muito impressionante, porque vocês vão ver que o tempo todo tem militares. O nível de constrangimento, porque são jovens, muitas moças, inclusive. E aqueles depoimentos falando de estupro, tortura com uso de animais, né? No Rio de Janeiro, uma descrevendo como, acho que o próprio Malhães tinha usado um jacarezinho pequeno para torturá-la. A jornalista Miriam Leitão, que foi torturada no Espírito Santo com cobra, né? Então, pode encerrar. E aí tem, de cada evento vocês têm isso, né? Então é um material de uma riqueza, né? E é muito impressionante isso, porque essas vítimas pela primeira vez voltavam nesses lugares, não havia rancor, Em nenhum momento havia emoção, né? Essa senhora se emocionou, em muitos lugares havia emoção. Mas não havia um sentimento de vingança, havia uma compenetração das pessoas de que eles estavam ali para cumprir uma função histórica, né? De fazer o registro, de explicar, havia até um certo bom humor em alguns momentos, por mais paradoxal que possa parecer, né? Mas era uma coisa tão impressionante, né? A visita ao DOI-CODE do Rio de Janeiro. Então, isso é bárbaro, tá certo? Porque isso vale muito mais do que o relatório, né? Esse acervo gigantesco de fotografias, né? Então, quem estiver fazendo uma dissertação, uma tese, quiser ilustrar o seu trabalho com alguma foto de alguma instalação, vocês vão encontrar quase tudo disponível aqui, né? Assim. E, finalmente, então, volte lá de novo. Estamos indo bem, né, Thaís? Até agora, estamos sobrevivendo. Mas volte à primeira página, que eu quero só falar assim mais 5 minutos agora, então, sobre o relatório. O relatório, qual é a diferença dos 3 volumes? Né? Sobe um pouco mais aqui, Thaís. Aqui está bom. O primeiro, sobe um pouco mais, até esses iconezinhos estiverem em cima, está certo. O primeiro volume, que não tem título, é o relatório em sentido estrito. Né? A lei que criou a comissão estabeleceu que a comissão teria que falar sobre as atividades por ela desenvolvidas, os fatos apurados e as conclusões e recomendações. Então, o volume 1 faz isso. Tá? Eu já vou expor a ordem. Mas, ao longo, e ele obedece a critérios... Não é um trabalho acadêmico, né? Mas não é também um trabalho jornalístico em sentido não pejorativo, no sentido só de ser descritivo. Ele é um trabalho que, sem ser acadêmico, tem um rigor em que tudo o que é dito é comprovado. Né? E não há adjetivos. Né? É algo... Né? É músculo e osso, como eu falo, não tem gordura. Por isso é que o relatório é muito consistente e ele não tem sido atacado. O que se ataca é o fato de por que ele foi falar da lei de anistia, por que ele não investigou, né, os crimes praticados por civis contra as Forças Armadas. Ou seja, há uma crítica a aspectos extrínsecos ao relatório, mas a substância praticamente não há, porque não há juízo de valor. Né? São descrições. Né? No volume 2, depois eu vou falar do volume 1. Então, sobe, deixa eu descobrir. O que é o volume 1? A primeira parte, a Comissão Nacional da Verdade, são 2 capítulos. Um que fala sobre a criação nacional da verdade, seus antecedentes históricos, né, aquilo que eu mencionei, o que veio antes, a experiência internacional, o mandato legal. E o capítulo 2, assim como a lei determinou, todas as atividades da comissão, o relacionamento com os órgãos públicos, né? E aqui está também o relatório da investigação sobre a morte dos presidentes Juscelino Kubitschek, João Goulart e do educador Anísio Teixeira. Então, isso está no capítulo 2.
A parte 2 se refere às estruturas do Estado e às graves violações de direitos humanos. O capítulo 3 fala do contexto histórico. Por uma decisão política do Congresso Nacional, para poder acomodar as forças em disputa, o período investigado não foi só o da ditadura. Determinou-se que se investigaria o período entre as duas constituições democráticas mais recentes, a de 46 e a de 88. Por isso é que o período é esse aqui, ó, né? 46 a 88. Mas é evidente que o quadro de violações ficou concentrado no período da ditadura e isto foi aprovado, foi o que foi apurado, né? Então, este capítulo 3 trata do contexto histórico, sem a pretensão de fazer releitura da história, narrativa. Nós não somos historiadores e o que nós quisemos foi construir o quadro de referência que permitia a compreensão de fatos históricos que iam ser mencionados depois. Por exemplo, a edição em 68 do Ato Institucional número 5 é muito importante, porque ali se acaba com o habeas corpus, por exemplo, ali é que o quadro de repressão se intensifica. Então, como eu vou falar ao longo do texto várias vezes sobre o AI-5, nós escrevemos, era importante a gente, então, mencionar isto aqui, tá certo? Quer dizer, então, os principais eventos do período servem como referência. O capítulo 4, descendo agora, órgãos e procedimentos de repressão política, então aqui é a estrutura institucional, a partir do Sistema Nacional de Informações que tinha no Serviço Nacional de Informações, que era diretamente o SNI, ligado ao Gabinete da Presidência da República, o seu comando, né? O general Médici e o general Figueiredo foram presidentes da República depois de terem sido comandantes do Serviço Nacional de Informações, tá certo? Então, aqui era a base do regime. Foi, inclusive, o que nos viabilizou colocar os generais presidentes no rol de responsáveis, porque a lei que criou o SNI, que é do presidente Castelo Branco, do general Castelo Branco, diz claramente que cabe ao SNI assessorar o presidente da República na condução das atividades de inteligência, que era o nome que se dava à repressão. Então, não é que o SNI conduzia as atividades de inteligência, ele assessorava o presidente da República, que era quem conduzia as atividades de inteligência, né? Depois, os capítulos 5 e 6, que são grandes inovações da comissão, inovação na profundidade que foi feita, né? Que é a participação do Estado brasileiro em graves violações do exterior, é o papel triste do Itamaraty, né? Então, os estudantes de relações internacionais aqui, Blandes, né? Tem todo um caminho de subsídios aqui para falar sobre o Itamaraty, né? E depois o capítulo 6, na sequência, as conexões internacionais, inclusive uma extensa parte da Operação Condor. Outro dia eu vi um artigo do grande jornalista Clóvis Rossi, falando que, sobre a morte do general Contreras, né, que, no Chile, que foi um dos pais da Operação Condor, que foi a multinacional, né, sul-americana da repressão, e dizendo que faltaria um estudo, mas, salvo o melhor juízo, eu acho que o estudo que está feito no capítulo 6 é bastante contundente, vou até escrever para o Clóvis Rossi, porque provavelmente ele não leu, e é algo que representa uma inovação bastante importante no relatório da comissão. A parte 3, métodos e práticas nas graves violações de direitos humanos e suas vítimas. Aqui é o coração do relatório, e aqui é um show de horrores, né? Porque nós tivemos que trabalhar com o que a lei mandou, que são graves violações de direitos humanos. Então, o capítulo 7 é um capítulo conceitual. O que são as graves violações? Porque a lei, inclusive, nominou, que era tortura, execução, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Então, nós acrescentamos as prisões ilegais ou arbitrárias, porque a prisão ilegal era a porta de entrada para a prática desses outros delitos. Na medida em que a prisão era ilegal, não havia registro da entrada do indivíduo no sistema e, portanto, ele podia morrer, desaparecer, né? E aí, esse capítulo 7, então, nele está o quadro de referência que a gente usa para, de maneira técnica, tratar os casos e enquadrá-los conceitualmente, tipificando, inclusive, as condutas. E aí vem a sequência, né? Sempre acompanhada de testemunhos, né, que a gente ia registrando, de depoimentos de vítimas, de autores, de testemunhas, comprovando aquilo que a gente está falando, né? O capítulo 9, a tortura. Capítulo 10, violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes. O impacto disso é impressionante. Capítulo 11, execuções e mortes decorrentes de tortura, né? Então vem aqui, ó,
homicídios com falsa versão de suicídio, o caso Herzog, por exemplo. Então a gente vai descrevendo, é uma taxonomia do horror, né? Vai classificando, vai estruturando, não é um texto científico, não é um texto acadêmico, mas é um texto rigoroso no sentido de procurar identificar situações. E os desaparecimentos forçados que estão vinculados à ocultação de cadáver, tá certo? Porque, na verdade, a ocultação de cadáver anda sempre junto com o desaparecimento forçado. A parte 4, dinâmica das graves violações de direitos humanos, casos emblemáticos, locais e autores, o judiciário. Então, capítulo 13, casos emblemáticos, a gente trata aqui do caso Rio Centro, por exemplo, que poderia ter sido uma tragédia, poderia ter se a bomba que explodiu naquele local do Rio de Janeiro não tivesse explodido no colo do agente que ia colocar a bomba para explodir, poderiam ter morrido umas 10 mil pessoas ali, né? Teria sido a maior tragédia. E isso já depois da anistia, que a anistia é de 79, isso é de 81, né? Capítulo 14, a guerrilha do Araguaia, que é o episódio mais impressionante no sentido de haver mortos e desaparecidos, porque há 70, num contexto em que foi puramente um enfrentamento conduzido pelo Estado, né? Foram as Forças Armadas que fizeram enfrentamento da guerrilha. E, portanto, tiveram os corpos dos guerrilheiros ou sob custódia porque estavam vivos, ou já porque estavam mortos. Como é que tem 70 desaparecidos? Onde é que foram, né? E aí a falta de colaboração das Forças Armadas não nos permitiu avançar. Capítulo 15, instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos. Aqui é um atlas, né? Estado por estado, quais são os locais, com fotografias, com detalhes, as unidades militares e policiais, a estrutura clandestina, os navios prisões, né? Então, aqui em Santos, por exemplo, no Porto de Santos, né, o navio Raul Soares, que foi usado como presídio. Quem comandava era o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Coronel Erasmo Dias, né, que foi um dos comandantes aqui do Raul Soares, né, naquele período que conduziu. E aí é muito interessante, porque em muitos estados brasileiros, a imprensa local, comissões da verdade local, estão pegando o relatório da comissão e estão fazendo o aprofundamento daquelas, né, para apurar aqueles locais ou aquelas pessoas associadas ao Estado, né? E aqui o polêmico capítulo 16, né, onde nós listamos pela primeira vez um rol extenso de 377 autores, né? Houve discussão na comissão se nós deveríamos fazer dessa forma, porque se alegava que os autores já estavam mencionados ao longo dos capítulos. Mas aí eu, como relator, me bati muito por isso e acabou sendo uma decisão unânime colocar os 377 nomes, porque o Brasil é o país do eufemismo, né? Quando chega na hora H de dizer que é João, José, aí a gente fala assim, porões da ditadura, agentes da repressão, tudo vira abstração, né? Tem que dar nome, tem que dar, e algumas ações judiciais foram movidas, a mais recente foi pela família do delegado Romeu Tuma, senador, que queria que fosse retirado o nome dele, ele que dirigiu o DOPS de São Paulo durante muitos anos, onde morreu gente, né? E nós criamos 3 categorias. Aqueles que têm responsabilidade política e institucional, é o caso dos presidentes, aqueles que têm responsabilidade pela gestão de estruturas, é o caso do delegado Romeu Tuma, e aqueles que têm responsabilidade pela autoria direta. Há nomes que aparecem em 2 categorias, porque é o caso do coronel Ustra, que dirigiu o Dois de São Paulo, que não só dirigia, como torturava, né? Então aparece, e nesse C que nós, inclusive, associamos as vítimas, né, de cada um. 17, a gente fala do judiciário na ditadura, principalmente no que se refere às graves violações, e no capítulo 18, conclusões e recomendações. A conclusão é sobre a conclusão fundamental, né? Claro, o texto todo é repleto de conclusões, mas aqui a conclusão fundamental, que é a caracterização de que as graves violações foram produto de uma política de Estado, né? Não foram produto de ação de psicopatas, isoladamente, embora muitos fossem psicopatas, mas foi uma ação de Estado, e essa conclusão é importante, e aí vem 29 recomendações nos termos do que a lei estabeleceu. O volume 2, já indo para o final, para aqui não vou detalhar tanto, reflete um conjunto de textos produzidos ao longo da investigação em algumas áreas que são de fronteira, ou seja, áreas onde o grau de investigação ainda não é muito organizado. E, portanto, nós não tínhamos material que pudesse ser tratado com rigor e com padrão metodológico do volume 1. Mas nós não quisemos deixar que essas conclusões e esses trabalhos fossem socializados. Então, nós produzimos um texto chamado Textos do Volume 2, Textos Temáticos,
que tem 9 textos que trabalham temas específicos. Algumas das informações até aparecem lá ao longo do volume 1, mas aqui elas estão organizadas por temas, né? E são textos diferenciados, feitos por grupos de trabalho, sempre sob a responsabilidade de algum membro do colegiado, da comissão, mas não são textos da comissão, né? Isso foi importante porque, se a gente fosse querer dar o rigor, porque no volume 1 não, a comissão assina tudo aqui, né? No volume 2, se a gente fosse fazer o mesmo, nós não teríamos tempo de acabar. E aí acabaremos não aproveitando os textos, então por isso que nós criamos essa variante, né? E aí tem capítulos muito interessantes, por exemplo, violação de direitos humanos dos povos indígenas. Isso é algo que sempre se soube, mas não associado à ditadura, como uma política da repressão. Então essa investigação está sendo feita aqui, né? Ditadura e homossexualidades, que é um tema que sempre ficou, né, subterrâneo, aparece aqui, civis que colaboraram com a ditadura, camponeses, as graves violações das igrejas cristãs, né? É um trabalho bastante meticuloso e textos que têm tido muito impacto, né? E muitos debates, né, já estão sendo feitos entre esse texto. Então acho que a comissão acertou ao mesmo fazendo essa diferenciação, não deixando de divulgar. E finalmente o volume 3, que é o mais extenso, né, tem a história de vida e de morte de 434 mortos e desaparecidos. A gente reconhece que certamente há mais, principalmente essas investigações sobre camponeses e indígenas vai trazer mais elementos, mas desses 434, com profundo rigor, nós temos o registro do que aconteceu e essa base de informações é que nos permite, e aqui a gente tem para cada caso a cadeia de comando. Abra aí, qualquer 70, 71, pega lá. A lista está por ordem cronológica da morte, né? Mas tem um índice por ordem alfabética. Então vocês têm uma pessoa, vem lá, a biografia, vai baixando devagarinho, né? E aí vem toda a história, considerações sobre o caso até a instituição da CNV. Para cada caso é a mesma plataforma, a mesma formulação. Circunstâncias da morte, né? Local da morte, identificação de autoria, que é a cadeia de comando, desde quem era o presidente da República na época, né? Pode baixar, tá certo? Até se chegar, né, ao comissário do DOPS que estava envolvido na morte. E as listas que a gente faz no capítulo 16 do volume 1 cruzam com isso aqui, né? Então os nomes dos mortos os desaparecidos que aparecem associados a cada nome de autoria, eles estão aqui, né? Por isso que é uma coisa rigorosa. A crítica que houve a gente é até ter deixado gente de fora, é provável. Não entre os mortos desaparecidos não, mas entre os autores, mas nós trabalhamos realmente com um rigor que nos permitia, e aí, inclusive, as fontes da investigação para cada caso. Quer dizer, quais são os documentos que nós usamos naquele caso para fazer aquela circunstância, né? Isso é comovente, gente. Quando a gente vê, a família vê isso, esse registro de um ente querido seu, é algo, né, mesmo que não localize o corpo, né, é algo que vejam que cada volume, vocês vão reparar aqui, porque aqui é facsímile, vocês têm cada página do volume, a indicação do volume, do capítulo, da página. Então, vocês, né, quem for usar xerox, né, o capítulo para os alunos, não precisa toda a referência bibliográfica está na página de cada página. Então, o material, inclusive, pode ser fragmentado com enorme facilidade, porque quem estiver lendo uma página sempre saberá, né, do que está se referindo, onde é que aquilo está naquela quantidade grande de 3.500 páginas, né? Então, volte lá para a abertura, né? Então, senhoras e senhores, né, é isso, tá certo? Quer dizer, na verdade, o que a comissão produziu é isso, e mais do que ela produziu, o que ela está disponibilizando realmente. Como eu disse a vocês, nós ainda estamos trabalhando para produzir uma versão em inglês dos volumes 1 e 2. O 3 é muito extenso, mas dos volumes 1 e 2 nós vamos conseguir, e isso situará o relatório para uso da comunidade internacional, acadêmica, que é muito importante. Então, nós queríamos ter feito antes, mas nós fechamos o texto do relatório faltando 2 dias para entregar para a presidente, né? E tivemos um cuidado muito grande com o relatório e, ao mesmo tempo, uma preocupação mercadológica, de posicionar o relatório na sociedade, de fazer esse tipo de divulgação,
pedir à imprensa, quando foi a divulgação, nós fechamos o relatório, acho que sábado, domingo. O relatório ia ser entregue em quarta-feira. Nós acertamos com a imprensa a chamada de divulgação sob embargo. Então, claro, como é que, se o relatório ia ser entregue numa quarta-feira, como é que os jornais e a televisão poderiam produzir matérias com um relatório de 3.500 páginas recebido algumas horas antes? Então, toda a imprensa recebeu na segunda-feira, né? Sob compromisso de embargo, nós fizemos uma logística muito minuciosa. Então, os jornais tiveram 2 dias para trabalhar com o relatório e isso fez com que as matérias na quarta-feira, na televisão à noite, no rádio e na quinta-feira nos jornais fosse de grande alcance. Vocês vão se recordar, teve toda aquela emoção no show da Presidente da República, né? Então, aquilo, de certa maneira, fez com que a comissão conseguisse o reconhecimento da sociedade, né? A comissão, ela é vista pela sociedade, para nós é o mais importante, como um órgão público que cumpriu sua tarefa, certo? Né? Claro que poderia ter feito mais simples, né? Há áreas, por exemplo, a participação dos civis, não era o objetivo da comissão, mas nas graves violações poderíamos ter investigado mais, talvez, né? Sempre fácil reconhecer agora certas dificuldades que houve, mas no geral eu acho que o que está colocado para a sociedade como eu disse a vocês, é uma plataforma de pesquisa, né? E daí porque nós temos priorizado através do que o caracterizou outro meio como um evento simbólico, a produção, né? Nós temos propinado pela produção, mesmo que pareça desnecessário, tendo em vista que todo esse material está no site, mas dos volumes, né? Porque isso, né, impressos, é uma tiragem pequena, que foi feita pela imprensa nacional e que está sendo entregue às universidades, porque nas universidades a gente entende que pode ter continuidade esse tipo de trabalho, como já explicou até o reitor, né, ser ideia aqui deste curso Lato Sensu de Direitos Humanos, é aqui que vai se dar, né? Então, na verdade, a minha vinda aqui é de cobrança, tá certo? Dizer o seguinte, olha, nós fizemos, agora a bola, né, nós acabamos, é o tal do órgão público que foi extinto, tá certo? Quer dizer, né? Nós agora temos a expectativa de que haja a continuidade estável, né? Ontem houve já um evento aqui em São Paulo, que é uma das recomendações nossas, que é a mudança do nome de Logradouros, né? Que homenageia, porque é absurdo, tem um viaduto 31 de março, né, em São Paulo, vai mudar o nome agora, tá certo? Isso é um debate que tem que ser feito na sociedade, né? Não tem sentido que denominação de vias públicas que devem expressar valores que são da sociedade se prestem a homenagear a gente que nega os valores de uma sociedade democrática, tá certo? Então, desde esse tipo de coisa, a quebra da anistia, ou seja, são uma série de medidas que vão ser tratadas agora pela sociedade, mas a continuidade da investigação é a tarefa que, a meu ver, cabe à universidade. Então é isso, magnífico reitor. Está entregue o relatório, tá certo? Quer dizer, refletindo o que foi esse trabalho, né? E mais do que o relatório, todo esse acervo de documentos que é entregue aí à Universidade Federal do ABC, como algo que objetiva reconhecer essa experiência extremamente inovadora da universidade, mas como um ônus também agora que a universidade tem que carregar, que é dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigado então pela atenção de vocês. Eu fico à disposição se tiver alguma questão, após, obviamente, os comentários do meu colega Fernando Costa Matos. Muito obrigado. Você já pode acender a luz, então. Esqueci de registrar aqui também a professora Cristina, que acompanhou o professor Pedro depois da filmagem, e também a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Bernardo, a pessoa da manhã, prestigiar. Muito bem, então, agora vou receber as perguntas. Antes passo a palavra para o professor Fernando Costa Matos, que vai tecer breves considerações e talvez formular alguma pergunta para o nosso convidado. Bom, boa tarde a todos. Só complementando, tem a professora Luciana Travassos também aqui presente. Bom, inicialmente eu queria agradecer muito ao
Blanes pela oportunidade de participar desse evento, agradecer também ao nosso reitor, e claro, né, agradecer muito ao professor Pedro Dallara por ter vindo, né, nos presentear, nos brindar com esse momento simbólico tão importante, né? E na verdade, né, quer dizer, fica até difícil falar alguma coisa, né, depois de uma fala tão impactante, né, como essa, a respeito de um documento de tanta importância para a história brasileira, né? Mas de qualquer maneira, né, quer dizer, eu acho que uma coisa que é válida eu começar dizendo, né, é como esse documento nos chega, né, aqui no FABC num momento bastante interessante, né, porque nós estamos justamente, né, trabalhando, né, na criação de um núcleo de direitos humanos, né, um núcleo de ética, cidadania e direitos humanos, cuja primeira versão foi pensada pelo nosso colega aqui, o professor Daniel Passarelli, né, nosso colega de extensão. E, de fato, quer dizer, esse documento, né, não só, né, pela questão simbólica, mas como mostrou, né, o professor Pedro aqui, também pelo material, né, que ele oferece para os estudos relacionados a direitos humanos e violações de direitos humanos no Brasil, que isso tem uma importância enorme. Né? Quer dizer, então, acho que certamente tudo aquilo que for feito de pesquisa e ações em direitos humanos, né, para usar o nome do nosso evento, que também está sendo feito em parceria com o pessoal da Faculdade de Direito de São Bernardo, né? Esse material vai ser de uma importância muito grande, né? Enfim, né, na verdade, a ideia, né, o Blanes tinha me sugerido é simplesmente abrir, né, o debate, né, que vai ser feito com a plateia, colocando, né, alguma primeira questão, né, quer dizer, acho que, como eu disse, né, a importância e sobretudo a qualidade, né, do material. Quer dizer, o professor Pedro disse que não era um texto acadêmico, né, mas é certamente um exemplo de rigor, né, para nós da academia, né, como a gente viu agora na exposição dele, né. Então, certamente, né, quer dizer, a gente vê, eu já tinha consultado algumas partes do relatório, né, que ele é um texto de consulta, né, como o professor Pedro mostrou, e a gente se convence, né, da impressionante qualidade do material, do rigor com que ele foi feito, né, quer dizer, então, de fato, isso é um documento de uma importância inestimável para todos nós, para a sociedade brasileira, para aqueles que estudam, né, a história do Brasil e as violações de direitos humanos no Brasil, etc. E eu acho que é, de fato, né, quer dizer, um momento muito significativo para a sociedade brasileira, né, porque se a gente toma outros exemplos, né, quer dizer, a comissão ela também se inspirou em outras comissões da verdade, mas acho que a gente tem um exemplo, né, um grande exemplo, talvez, no século XX, né, que foi o caso da Alemanha. Está aqui a professora Ana Dietrich, que é especialista no tema do nazismo, né. A Alemanha passou por um processo, né, de enfrentamento do próprio passado, né, que foi algo, vamos dizer, extremamente doloroso, né, e com, enfim, o reconhecimento gradativo, né, o reconhecimento cada vez maior, justamente da importância de deixar a verdade do passado à mostra. Né? Quer dizer, então a gente vai para a Alemanha, né? Eu vou com uma certa frequência fazer trabalho de pesquisa na Alemanha, né? E a gente visita campos de concentração, memoriais, etc. Né? E eu sempre me perguntava, né? Quer dizer, por que a gente não tem algo semelhante no Brasil? Né? Por que não tem lugares, né, que sirvam justamente para manter essa memória viva, para trazer de volta, né, a nossa atenção? Acredito que está sendo pensado algo nesse sentido para a Casa da Morte, né, em Petrópolis. Tem várias iniciativas, né, um monumento em Brasília, vários. O Chile é uma referência. O Chile fez um grande centro, né, tem um centro de memória muito impressionante, e alguma coisa tem que ser feita no Brasil. Em São Paulo está se fazendo já, né, em algumas instalações também. Então, essa é uma preocupação, mas agora depende justamente da sociedade. Né? Então, acho que iniciativas como essa vão caminhar um pouco na mesma direção. E, na verdade, assim, a questão que eu queria colocar, então, um pouco a partir desse exemplo alemão, né, e das reflexões que foram suscitadas ao longo do século XX por ele, né, a gente sabe que, né, quer dizer, houve toda uma discussão sobre a questão do mal, né, a partir do fenômeno do nazismo e de todos os desdobramentos posteriores. Né. Tem o célebre caso da Hannah Arendt, né, que tem a reflexão sobre a banalidade do mal, né, quer dizer, de como o mal uma vez que ele se torna algo,
né, impregnado, vamos dizer, nas estruturas de poder, você pode ter a figura do burocrata, né, que funciona como uma cadeia do mal, quase que automaticamente, né, mas ao mesmo tempo, né, existe também a percepção, por outro lado, vamos dizer, uma concepção talvez diferente, né, de que você tem o mal, né, e rompendo, né, em certas circunstâncias, você dá as condições para ele, né. Ao passar por alguns trechos do relatório, né, o professor Pedro Dallari falou em show de horrores, né, quer dizer, mencionou algumas coisas. Então, no fundo, né, o professor tem que falar. Esse auditório tem uma acústica fantástica. Isso é verdade. Bom, enfim, não sei se por causa da gravação, né, mas... Tá. Então, na verdade, o que eu queria perguntar, assim, como é que foi, né, essa experiência, né, de trabalhar com isso, né? Eu vi algumas entrevistas no debate, você e a Maria Rita Kerr, né, conversando sobre isso, né, acho que ela como psicanalista também, deve ter, né, a experiência para ela deve ter sido muito interessante. Então, como é que foi, quer dizer, do ponto de vista dessa questão do mal, né, da questão, né, eu sou professor de filosofia aqui, estou colocando uma questão filosófica, digamos assim, né, mas mudou alguma coisa, quer dizer, como é que essa experiência impactou a maneira como você enxerga a questão do mal, né, no ser humano, né, e, enfim, é um pouco essa a questão. Eu teria outras questões a fazer, né, mas acho que tem várias questões chegando da plateia, então eu vou deixar essas questões aqui, se for o caso, depois eu coloco. A questão que eu queria colocar assim, é um pouco isso, né, que tipo de reflexão vocês tiveram, né, vivendo essa experiência tão intensa, né, da qual você falou, né? Veja, eu não sou psicólogo, não sou filósofo, né, então eu tenho talvez dificuldade de sistematizar uma resposta, né. A comissão, e eu procurei no relatório como relator dar essa dinâmica, ela foi atrás dos fatos, né. Todo o tempo, vocês podem ver nos filmes até, quando a gente aparece conversando com as vítimas e tudo, o que a gente quer saber é isso, se essa escada era aqui ou era ali, se a pessoa apanhava na entrada ou na saída, né, porque isso é que a gente entendeu era a nossa função, né? Nós não éramos analistas, por mais que vários de nós, pela condição de acadêmicos, pudessem ter teorias, né, sobre as coisas, a nossa contribuição, o mandato legal estava na descrição dos fatos. Então, esta foi a nossa função. Agora, ao final, fica evidente uma convergência de duas dimensões. Uma é essa dimensão institucional, né? Quer dizer, as graves violações de direitos humanos foram uma política de Estado. Por isso, e muito bem conduzida no sentido da sua eficácia. Por isso é que, inclusive, no Brasil se matou menos do que em outros países. Porque o grau de controle que os gabinetes dos generais presidentes tinham do processo, e através deles das cadeias de comando, era muito elevado, né? Portanto, morreram as cúpulas das organizações militantes de esquerda, né? É diferente do caso da Argentina, por exemplo, onde se matou muito mais, porque bandos paramilitares, com grande dose de autonomia, saíam matando, e às vezes para acerto de contas pessoal. Em nome do combate ao comunismo, se matava, né, o amante da mulher, aquele para quem se devia dinheiro, tá certo? Era todo tipo de... Isso não houve no Brasil, né? O que de um lado é bom, porque se matou menos, mas, por outro lado, mostra o horror que é uma política de Estado. Se fosse para usar uma expressão contemporânea que vocês adotam aqui no curso, uma política pública, né? Havia uma política pública que era extermínio de inimigos, com método, com cadeias de comando. Então, há um delegado do Espírito Santo, o Cláudio Guerra, que faz um depoimento, e ele fala, olha, Pedro, doutor Pedro, né, me chamava muito respeitoso, a gente matava fora do nosso estado. Então, ele era delegado no Espírito Santo, ele era um executor no Rio e em Minas, né? Ele não volta mais ao Rio, inclusive, porque se ele voltar, ele acha que ele vai ser morto, né? Porque lá ele sabe tudo, mas ele não matava no Espírito Santo. Então, havia um cuidado, né, um rigor metodológico, procedimentos, métodos, treinamento, né? A gente mostra no relatório, na cooperação internacional, como a Escola das Américas, no Panamá, foi um centro de disseminação de técnicas de tortura a partir do exército norte-americano, que foi usado em larga escala no Brasil. Agora, com isso,
o professor Fernando, convive o mal como um aspecto inerente a um conjunto de seres humanos que se dispôs a cumprir um papel. Uma das coisas que mais me chocou é a experiência, né, é tomar conhecimento de uma maneira mais consistente do caso dos médicos militares que acompanhavam as sessões de tortura com a finalidade de aferir se o torturado tinha condições de continuar a ser torturado ou não. Né? É inacreditável isso, né? Que alguém que se formou numa faculdade de medicina com a finalidade de curar, de salvar vidas, seja utilizado como um perito, né, para a tortura. Né? Então, há vários médicos que tinham essa finalidade. Eles ficavam, né, no caso da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, todos eles, os depoimentos dos presos, né, todos convergem para um médico que ficava lá, né, na sala, e de vez em quando era chamado pelos torturadores para saber se aquele indivíduo que estava semi-desfalecido aguentaria mais ou se era o caso de parar. E às vezes havia um erro profissional e não se parava e o indivíduo morria. Aí tinha que simular que ele tinha tentado o suicídio ou que tinha se suicidado, ou então morto em combate, né? Se tirava o cadáver, né? Ou então a pessoa morta já, né, e se levava para a rua e se cravejava de balas para caracterizar que ele tinha sido morto num combate com a polícia, né, ou com as forças da repressão. Então aí é a personificação do mal, porque ele não era obrigado a fazer isso. Então, de um lado, colocar toda a culpa na política pública também não é correto. Quer dizer, houve pessoas que tiveram um papel vexatório, né, e que é importante que... Ainda nos médicos, o caso dos médicos legistas responsáveis por laudos falsos, né? Então, era o laudo que dizia que o cidadão tinha suicidado, ele não tinha se suicidado, né? Houve até no Rio de Janeiro um grupo de legistas que se insurgiu contra a comissão e está havendo lá uma polêmica, né? Mas o que nós apresentamos está muito evidente, tá certo? Quer dizer, não tem, salvo prova em contrário, aquilo é muito consistente. Então, isto realmente ocorreu, tá certo? Quer dizer, há uma... E aí há figuras, há o problema da corrupção, mas há figuras que se envolvem na repressão. O general Milton Tavares de Souza. Que até o nome de um viaduto, de uma ponte que tem que ser ali na saída para Guarulhos. Né? E esse, a meu ver, é o grande cérebro operacional disso tudo. Era uma seta. Era uma figura contra a qual não se tem nenhuma crítica, né? Do ponto de vista da sua vida funcional exemplar. Só que ele era um cérebro por detrás da montagem de todo o sistema de extermínio da oposição. Isso é o mal personificado. Quer fazer blocos aí? Sim, acho que é o mais prático, né? Temos 6 perguntas. Quer que eu faça? Não, faz cada uma e vou responder rápido. Melhor? Não é legal. Tá bom. 6 dá tempo. Tudo bem, então eu começo... Eu só fiz a pergunta. Começo com uma pergunta do professor Rui Décio. Interessante que cada um colocou o e-mail, se não der tempo, responderemos por e-mail. Não, mas eu respondo. Essa pergunta é bem objetiva. O que significa a sequência de letras A menos A igual a A mais O? Está no site. É o tamanho da letra, né? Viu? Você que é jovem não precisa disso. Mas tem gente que lê. Agora você, só quem clicar em cima, clica em cima da gente. Em cima, ó. Ali é o tamanho, né? O tamanho da fonte, olha lá. Olha lá. Ah, isso é escuro. Ah, vai. Tá vendo? Agora são códigos. Você achou que fosse cabalístico. Não é código da comissão. Mas isso não é nosso. Isso aí é um padrão da presidência da República dos sites que eles fazem para contemplar problemas de pessoas que têm. Não é o nosso caso. A Ana Lúcia Gasparotto pergunta o seguinte: professor, há a possibilidade de futuramente haver um banco de DNA na América Latina para que filhos de desaparecidos possam saber quem foram seus pais ou mães? Esse é um tema que tem grande evidência na Argentina, né? Porque na Argentina houve a tomada de crianças de seus pais, mortos na repressão, e a entrega para famílias militares. E hoje há um drama, porque aos poucos vai se descobrindo
E as pessoas que criaram essas crianças, que pese a circunstância trágica dessa usurpação, criaram com amor, né? Então as crianças cresceram e se identificam com seus pais, que foram, né, os pais adotivos, e é uma situação muito dramática. Nós não encontramos situações dessa no Brasil. Houve um caso em que houve uma especulação de que poderia ter havido uma situação em que as crianças teriam sido tiradas de seus pais, mas nós não comprovamos isso, tá certo? Então, agora pode ser, mesmo que possa ter ocorrido, seria um caso, quer dizer, não foi um padrão de ação como foi na Argentina, por exemplo. Eu posso? Claro. É porque eu pergunto pelo seguinte, professor, porque também há relatos do pessoal lá na Argentina, assim, eles têm um banco lá das madres, das abuelas, tem lá o banco de, às vezes, alguma criança, que já é um adulto, obviamente, que quer saber a sua origem, sabe que foi roubada, nunca foi escondido dela, não foi contado, em que circunstâncias, mas ó, chegou aqui depois, um caso concreto, chegou aqui depois de tantos dias, entendeu? Um dos membros, pai e mãe, chegou com a criança no colo e o outro criou, o outro cônjuge criou. A criança sabe que ela não nasceu dali. Ela é muito grata, tem uma relacionamento, mas ela quer saber a verdade, de onde eu vim. E assim, é nítido a diferença, assim, que não é argentino. E essa pessoa, inclusive, chegou a perguntar por quê. Fez lá o exame de DNA e não está o DNA naquele banco. Então, e a gente sabe que, inclusive, teve brasileiro que morreu na Argentina, aquela coisa, Chile, então, por isso. No Brasil, através principalmente das famílias, foram se constituindo esses bancos por causa dos desaparecidos ainda, que são cerca de 200. Né? Então, há isso. E um dos legados importantes da comissão foi ter, junto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ajudado a viabilizar aqui na Universidade Federal de São Paulo, no Unifesp, a construção de um centro de antropologia forense, junto à Escola Paulista de Medicina, né? Que vai ser muito importante, porque a função primeira é cuidar daquelas ossadas de perus, né, que foram as ossadas descobertas na época da gestão da prefeita Luísa Malvina. Eu me recordo bem que na época eu era vereador em São Paulo e líder da prefeita na Câmara Municipal, que eu acompanhei muito esse trabalho. E agora está se fazendo a identificação a partir de um centro que se tornará permanente. Então, existem condições para se avançar nisso que você está falando. Então, pode ser que daqui uns anos essa pessoa ou alguma outra possa recorrer a esse centro. Talvez meu pai, minha mãe. A minha expectativa é que com essa circulação de informações, isso já comece a ocorrer. Pela própria cooperação internacional da comissão, entre as comissões. Nós recebemos muito material do Chile, da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos. Porque às vezes o pessoal fugia da ditadura aqui, ia para o Chile, aí caiu ali. Agora, no Brasil, isso que é importante, porque a nossa preocupação, quando nós divulgamos o caso JK e chegamos à conclusão que ele não tinha sido assassinado, nós divulgamos exatamente da mesma forma que nós divulgamos o assassinato do Rubens Paiva. Quer dizer, houve uma preocupação da comissão, até para a defesa da credibilidade do seu trabalho do relatório, de não fazer política com as informações, tá certo? Então, quando eu digo que nós não apuramos que no Brasil tenha sido uma política da repressão essa apropriação das crianças, é porque realmente nós não identificamos esse padrão, né? Isso não é um elogio à ditadura brasileira, tá certo? Isto é um delineamento do que é uma característica dela, que foi mais sofisticada no Brasil. Aqui os presidentes foram sendo substituídos, o Congresso funcionou, né? Como a ditadura brasileira é muito mais sofisticada do que as congêneres, né? Levin Christie pergunta: é possível que novas composições do Supremo Tribunal Federal respeitem a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos com os agentes mais emblemáticos do regime ainda vivos? Até que ponto esse ato pode, de fato, avalar um acerto republicano, entre aspas, tendo em vista as penas chilenas? Veja, nós discutimos muito na comissão. É o único caso que não há uma decisão por unanimidade, porque um dos membros da comissão, Dr. Zé Paulo Cavalcante, não concordou com a posição dos outros 5. Nós apuramos os fatos. Evidente que nós não somos uma comissão jurídica, embora formado na maioria por pessoas com conhecimento jurídico, nós não somos uma comissão com competência no sentido da atribuição legal jurídica. Portanto, não caberia a nós dizer se a lei de anistia vale, se a lei de anistia não vale,
se ela deve ser revogada, vocês não vão encontrar isso. Agora, nós, como comissão encarregada de apurar fatos, né, apuramos fatos. Apuramos fatos escabrosos. Fatos que constatamos à luz do direito vigente universalmente, através de tratados internacionais que o Brasil é parte, né, constituem crimes que são imprescritíveis. Né? Portanto, o que a comissão poderia ter concluído? Que é a segunda conclusão dela, a segunda recomendação. Que deve haver a responsabilização daqueles que deram causa a essas graves violações, afastando-se qualquer óbice legal a isso. Ponto. Não caberá à comissão, agora caberá ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, extrair conclusões disso. Portanto, nós não entramos na discussão se tem que ser aprovada uma nova lei, se a lei tem que ser revogada, se pode o Judiciário, que é a minha posição pessoal, por interpretação, entender que não estão anistiados aqueles que praticaram esses atos de crimes, que configuram crimes de Estado. Essa é uma decisão que caberá ao Judiciário. Eu tenho muita expectativa do caso do Rio Centro, porque o caso do Rio Centro está no Supremo Tribunal Federal e o caso do Rio Centro é posterior à lei de anistia. Né? Então, ele não estaria coberto pela lei de 79. Tanto é que, em primeira instância, quando o juiz entendeu pelo arquivamento, o juiz entendeu pelo critério da prescrição, né? Ou seja, estaria prescrito pelo tempo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi mais progressista que o juiz de primeira instância e entendeu que não estão prescritos porque são crimes contra a humanidade e esses não prescrevem desde o Tribunal de Nuremberg. Né? E cabe agora ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se o Supremo Tribunal Federal entender que no caso do Rio Centro, em que pese ele não ser idêntico aos outros, porque os outros são anteriores a 79, mas que pode haver o julgamento, isso pode abrir uma janela para uma revisão, inclusive, da decisão anterior do Supremo. Né? Eu torço para que isso aconteça, porque é um vexame para o Brasil. No Chile houve condenação, no Uruguai houve, no Paraguai houve, na Argentina houve, no Peru houve. No Brasil não há um caso. Né? E aí se diz, mas isso deveria valer para os dois lados. Para o outro valeu. Foram mais de 7 mil julgados pela Justiça Militar. Quase 3 mil condenados. A grande maioria não foi anistiada em 79, porque a lei de anistia não permitia a anistia dos chamados crimes de sangue. Então, eles cumpriram pena. Né? Então, que dois lados é esse aí? Tá certo? Quer dizer, mesmo que se considere isso, o fato é que a justiça funcionou. Né? E olha que justiça, né? Porque teve 434 que sequer tiveram direito ao julgamento, foram executados, né? Sumariamente ou desapareceram. Então, eu entendo que essa discussão tem que ser feita no Brasil ainda. Né? Agora, a nossa tradição conservadora não é brincadeira, tá certo? Então, é algo que o futuro é que vai dizer se vai haver. Agora, elementos nós demos, o Ministério Público evoluiu muito, tem uma posição muito boa hoje, né? O Ministério Público Federal está conduzindo uma série de ações nesse sentido, e eu torço para que isso evolua bem. A professora Ana Maria Dietrich fez 2 perguntas para conseguir tempo. A primeira diz, apesar de extinta a Comissão Nacional da Verdade, como o processo de reparação dos crimes relacionados ao regime militar está ainda vivo, por meio da coleta de testemunhos, documentos e elaboração de comitês de direitos humanos, está vivo ainda? Essa é a pergunta. E além disso, pergunta, o nosso reitor falou um pouco sobre o papel da educação e de universidades como a nossa nesse processo de memória e reparação. Na sua opinião, como podemos estreitar essa ponte entre a universidade e o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade? Veja, a comissão se encerrou, né? Ela hoje é história, tá certo? Quer dizer, né? Agora, fica a continuidade. Há muitas comissões locais, comissões estaduais que continuam a funcionar, né? E uma das coisas que a comissão recomendou, e o governo está discutindo isso, é a chamada comissão de seguimento. Isso houve em vários países, que é a constituição, como órgão permanente de um Estado, de uma comissão que, mesmo sem as atribuições todas e as prerrogativas, vamos dizer, da Comissão Nacional da Verdade, possa dar continuidade ao trabalho da comissão, inclusive monitorando as recomendações. O governo federal está discutindo isso, a ideia deve ser criar alguma coisa nesse nível na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, ou então se aproveitar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, reconfigurando a comissão para que ela cumpra isto. Então, isto é algo que vem sendo pedido pela sociedade civil, né?
e o governo começa a se mover com certo vagar, mas começa a se mover no sentido de tentar dar uma resposta. Eu acho que é assim que funciona. No Uruguai tem uma secretaria que tem um nome até muito poético, chama Secretaria do Passado Recente, né, que funciona junto à presidência e que faz esse tipo de continuidade, né. Então, acho que isso aí é algo que virá, mas é necessário que haja esta evolução. Com relação à educação, há várias das recomendações que lidam com a educação, né. Nós evitamos o que é um cacuete ruim, que é falar que tem que ser criada uma disciplina na escola com nome tal, para ensinar tal coisa. Nós não falamos disso, mas várias das recomendações lidam com a temática da educação, em especial a educação nas academias militares, porque o grande problema é que as academias militares que formam as Forças Armadas, elas não incorporaram essa realidade. Era muito impressionante na ida aos quartéis, depois vocês deem uma navegada para ver os filmetes, né? Vocês vão ver a fisionomia dos militares. Muitos estavam visivelmente surpresos com o que estavam ouvindo. Não acho que eles estavam blefando, não, né? É porque eles nunca foram colocados diante daquela realidade, é a primeira vez. Então, eu acho que existe um trabalho a ser feito no âmbito da educação em cada nível. Eu acho que no ensino superior é atividade de pesquisa. Acho que a atividade de pesquisa, né, e realmente, muitos programas de pós-graduação hoje estão sendo desenvolvidos teses, dissertações. Eu brinco com os meus colegas que daqui a uns 4, 5 anos vai ter uma inundação, né, de trabalhos acadêmicos, porque há uma investigação. E eu acho que cada caso aqui, em cada área, pode demandar uma investigação, um aprofundamento de um trabalho, né, na história, na psicologia, no direito, e nas relações internacionais. Há material de subsídio para tudo. Agora, a maior contribuição da comissão é o relatório. O relatório é a maior contribuição, porque o relatório é um acervo, é uma fonte primária e é um acervo de referências a fontes primárias que são material de pesquisa insuperável, né? Então, eu acho que, nesse sentido, haverá uma evolução e na medida em que nas universidades isto vá se incorporando, é natural que o ensino de história no ciclo, né, básico e fundamental vá sendo também, e mesmo no ensino médio, vá se aperfeiçoando, tá certo? Vá se incorporando informações mais consistentes sobre o período. Então, eu acho que é um processo positivo, sim. Muito bem. Então, podemos ir encerrando. Eu fiz um bloco de 3 agora. E, na verdade, não são bem assim perguntas de detalhes, são perguntas, exclamações, tá bom? A primeira, Celina diz: como nós, como sociedade civil, podemos evitar que tais práticas como a tortura, desaparecimentos, mortes, possam voltar a ser uma política pública? A segunda, Maria Luísa, diz: como esta história triste de nosso país será inserida nos livros acadêmicos, se é que irá? E a última pergunta, que não tem nome, diz, é até provocativa: gostaria de saber se algum dos integrantes da mesa tem informação sobre a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Eu começo, essa última, posso estar enganado, mas é uma comissão que está instituída na OAB, né, no Conselho Federal da OAB, se não me engano. Quem fez a pergunta pode até me corrigir se eu estiver errado, né? E é uma comissão que está em funcionamento, pelo que eu tenho informação, né? Recentemente, até há cerca de, acho que de 2 dias, eu li uma matéria porque a comissão teria manifestado seu descontentamento com o quadro de um programa de televisão, se não me engano, que teria referências de cunho racista, e essa comissão teria se manifestado. Nós fizemos termos de cooperação com cerca, acho que de 60 ou 70 comissões. Elas estão nominadas no começo do relatório. Mas certamente chegaram a existir, muitas estão em funcionamento, mais de 100 comissões de verdade, de diversos tipos, estaduais, municipais, mas setoriais também, né, por temática universitária, por exemplo, racial, de servidores públicos, de jornalistas, né? E isso é importante e é muito interessante esse fenômeno, porque isso não estava previsto na lei federal. A lei federal não previa essas comissões, mas elas foram brotando do desejo da sociedade de participar.
E aí a Comissão Nacional teve muita clareza de reconhecer que isso seria importante e consolidou, inclusive, através desse vínculo formal, que são os termos de cooperação, essa interface, tá certo? Essa interlocução. E muitos dos trabalhos, muito do que está no relatório, foi fruto de pesquisa dessas comissões. No âmbito estadual, por exemplo, as comissões do Rio, de São Paulo e de Pernambuco foram muito ativas, né? As comissões em universidades também foram muito ativas, algumas delas, né? Então, isso foi importante. A educação é o que eu mencionei, né? Eu acho que o futuro tende a fazer com que seja inevitável que historiadores tenham que considerar o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Ele é um documento, é o primeiro documento oficial do Estado brasileiro que faz um registro fático dessa importância e, portanto, quem for escrever sobre esse período não terá como deixar de considerar o que está no relatório, tá certo? Né? Mesmo que não vá falar de tortura especificamente, há toda uma descrição do funcionamento das instituições do Estado que é inescapável, né? Então, eu tendo a achar que, progressivamente, o relatório vai ser reconhecido como uma fonte importante, né? E terá um impacto, né? O tempo tende, a meu ver, a valorizar esse trabalho, né? E, finalmente, a questão das práticas é o fundamental, porque a tortura continua solta no Brasil, né? Então, uma parte das recomendações vem justamente no sentido da adoção de medidas, isso está na lei, inclusive. A lei, quando fala das recomendações, fala que a comissão deve apresentar recomendações para que os fatos apurados não ocorram nunca mais, né? E é assim que está na lei, assim mesmo, não ocorram nunca mais, né? É até uma frase que, para quem é do direito, é até juridicamente, né, esquisita, não soa bem, né? Não ocorram nunca mais, não é um termo assim, juridicamente muito consistente, mas é bacana, né? Quer dizer, essa preocupação. Agora, é uma vergonha, né? O fenômeno da tortura. Eu usava muito o caso Amarildo, né? Eu ia descrevendo, né, o caso Amarildo, quer dizer, o que houve com aquele operário da construção civil. Ele foi preso, né, por agentes de segurança, foi levado a uma instituição, uma instalação de segurança pública, que era uma UPP, lá foi torturado, depois foi executado, e aí sumiram com o seu corpo e o corpo desapareceu. Outro dia até a Rede Globo fez uma matéria a partir da identificação por câmeras de televisão na entrada da Rocinha de viaturas que teriam sido utilizadas para retirar o corpo da UPP, né? O caso Amarildo é o caso Rubens Paiva, é igualzinho. O Rubens Paiva foi isso, ele foi preso, né? Ele era um deputado cassado do MDB, mas ele não era um militante da esquerda, não era uma figura da luta armada, né? Foi preso, foi levado primeiro para uma instalação da Aeronáutica, depois para uma do Exército, do ICOD do Rio de Janeiro. Lá foi barbaramente torturado, né? Morreu vítima da tortura e o seu corpo desapareceu, né? Então, o fato de que houve a impunidade, até hoje, funciona como uma espécie de aval para que essa prática não tenha o tratamento que merece e é algo preocupante. O governo federal aprovou uma legislação e constituiu um programa para combate à tortura nas instalações policiais, mas ainda é algo que é muito gravoso no Brasil, muito pesado no Brasil, como há um quadro de desrespeito a direitos humanos muito forte, né? Muito bem, então, com isso, se o magnífico reitor me autoriza, agradecemos a presença inestimável do professor Pedro, que nos ajudou nesse ato simbólico que esperamos nunca mais esquecer, para que nunca mais ocorra. E então estão dispensados. Esperamos vê-lo em próximas ocasiões, até porque ele é o diretor do Instituto de Relações Internacionais e tem a ver com o nosso curso, não é? Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, professor.